Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Cumprimento aos colegas e presentes, e especialmente a professora Carol Marinho, com sua turma de Direito, curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande. Doutora Carol, professora Carol, muito prazer vê-la aqui conosco. E a seus alunos, creio que eles aprenderam muito com seus ensinamentos. E hoje participará para assistir como é que funciona o tribunal nosso. Se for possível, ao final da sessão, eu farei um cumprimento pessoal direto com os alunos. Vamos ver se dá certo. No final, a gente comunica se der certo, viu, professora? Começamos a sessão de julgamentos com a revisão criminal 081, 42, 89, 33, 2024, da relatoria de desembargador Amilcar Maia. Tem inscrição de advogado, doutor Aquiles Perazzo Paz de Melo. O advogado se encontra na sala virtual ou presencial? Bom, por favor, doutor. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia a todos e todas. Cumprimento o presidente do tribunal, Ibanez Monteiro. Cumprimento também o ilustre desembargador relator, desembargador Amilcar Maia, filho do grande presidente Deusdedito Maia. Cumprimento o desembargador revisor, desembargador Dilermano Mota, o qual foi meu professor, e eu lhe sou grato até hoje pelos ensinamentos na academia. E demais desembargadores, cumprimento em nome do desembargador Glauber Rego, esse que adentrou aqui nesse tribunal pelo 5º Constitucional representando a advocacia e que nos traz muito orgulho, desembargador. Cumprimento a todos os demais presentes, a professora Caroline Marinho, que trouxe essa turma da UFRN de Direito Constitucional para estar aqui presente. E peço licença para fazer algumas explicações sobre essa revisão criminal. Todos nós sabemos que a revisão criminal, ela, para ser reconhecida, tem que haver um fato novo, um fato que era desconhecido durante todo o trâmite processual. E fazendo uma síntese de como ocorreu esses fatos, se deu a um homicídio, a uma tentativa de 2 irmãos, onde eles trafegavam em uma motocicleta e 2 algozes por trás atiraram neles. Eles caíram da moto e os atiradores seguiram para local desconhecido. Posteriormente a este atentado, um dos irmãos faleceu e a senhora Wigna sobreviveu. E ainda após esse fato, ela nunca reconheceu nenhum dos atiradores até o lapso temporal de 2 meses, aonde ela segurou uma versão que tinha reconhecido, sem sombra de dúvida, 2 pessoas, José Pereira Targino e Regis Wagner. Diante dessa afirmação, a vítima conseguiu, excelências, enganar o Ministério Público, que apresentou uma denúncia com ela confirmando esse reconhecimento,
E os 2 acusados responderam a esse processo, um sendo julgado primeiro, o senhor Regis Wagner, aonde, segurando essa mesma afirmativa, ela conseguiu condená-lo a 36 anos através do Tribunal do Júri, lá em Mossoró. O outro acusado, o José Pereira Targino, ele foi mais feliz porque contratou esse simples advogado e nós fizemos um trabalho de investigação defensiva, coletamos todas as provas, fizemos a instrução com ele e no Tribunal do Júri, eu, lá na comarca de Caraúbas, consegui absolver com o Ministério Público, o representante do Ministério Público, requerendo a absolvição por falta de provas. E após esse julgamento, passou-se alguns anos, essa senhora, ela procurou a família dizendo que não havia reconhecido os 2 acusados. E isso, excelências, é um fato novo ao processo, um fato que trouxe algo que ninguém sabia dessa versão dela. E ao ser procurado por essa família desse outro rapaz, que havia sido condenado primeiro do que o outro cliente que eu tinha absolvido, eu disse que precisaria que ela fosse a um cartório e fizesse um termo de declaração para a gente analisar. E assim foi feito, um termo de declaração dela e do pai dela, afirmando que não havia reconhecido e foi feita também uma audiência de justificação, onde ela realmente disse que não reconheceu. E após todas essas provas, entramos aqui com a revisão criminal, aguardando a análise mais técnica, aonde na nossa peça inicial está mais detalhado todas as páginas, todas as falas, bem explicativa, para que a gente possa, excelências, fazer justiça a um cidadão que está preso detrás das grades, confiando na advocacia, nesse simples advogado que aqui está à sua frente. Sem estender mais a explicação, acredito que já deu para vossas excelências compreenderem, a defesa técnica requer o deferimento dessa revisão criminal. Assim encerro, agradecendo a paciência de todos. Embargador amigo, quer fazer alguma consideração ou posso proclamar o resultado? Excelência, é só uma pequena observação. O processo em questão, ele trata-se de crime de competência do Tribunal do Júri, como bem foi salientado pelo nobre advogado na tribuna. No caso, eu digo apenas o seguinte, que durante a fase investigativa, o Igna Medeiros de Oliveira declarou de forma categórica que ele não tinha dúvidas sobre a autoria do crime, pois reconheceu o acusado no momento dos disparos, embora a mesma não tenha prestado depoimento em juízo por temer represálias. A testemunha Paulo Elson Prachedes confirmou em audiência que as vítimas identificaram Boy Regi como responsável pelo crime. Ainda que a vítima e a testemunha tenham sido ouvidas novamente em audiência de justificação, tais declarações não são suficientes para invalidar a condenação que já transitou em julgado, pois na referida audiência a vítima Igna Medeiros apresentou um discurso hesitante, mencionando que poderia ter se confundido no momento do reconhecimento, devido ao impacto emocional e o estado adrenalínico que se encontrava. No entanto, ela não negou que no passado reconheceu o acusado como autor dos disparos, apenas afirmou que não possuía certeza acerca do que havia afirmado à época. Além disso, reforçou que sua família era constantemente ameaçada pelo grupo do réu e que um tio e uma prima haviam sofrido tentativas de homicídio dia antes
do fato que a vitimou. Na mesma audiência, a testemunha Paulo Elcio Prachete declarou que não poderia confirmar a autoria do crime, pois não estava presente no momento da ação, mas mencionou que houve relatos nesse sentido. Além disso, ele relatou que a vítima sobrevivente lhe confidenciou não está absolutamente convicto, seguro sobre o reconhecimento realizado anteriormente. Deve-me destacar que isso ocorreu já muito tempo após o fato narrado aqui nessa presente revisão. Essas circunstâncias, com o passar do tempo, e como disse, há relatos de ameaça por parte da família do ora requerente em relação à familiares da vítima, e tendo em vista que a prova que foi embasada a presente revisão, ela não tem uma certeza que se exige para você desconstituir um julgamento, inclusive um julgamento feito pelo tribunal do júri, pelos representantes da sociedade, é com base nisso que eu entendo que não há elementos para que se reconheça algum dos itens que fundamenta a revisão criminal, uma vez que a suposta prova nova não se mostra certa para desconstituir o julgado já transitado em julgado do Tribunal do Júri, senhor presidente. E esse, em resumo, é as razões do meu voto. Tomando o resultado, o tribunal, à unanimidade, julga improcedente a pretensão revisional. É porque Vossa Excelência concordou, não há divergência. Excelência, rapidamente o seguinte, em relação à revisão criminal, eu tenho uma posição não fechada, não é? Porque é caso a caso. Às vezes, como disse o desembargador Cláudio, há situações específicas em que é uma oportunidade de se fazer justiça. Não é o caso da Tavênia, principalmente porque Sua Excelência o desembargador Amilcar, além de ter aprofundado o exame do processo, trouxe aqui 2 fatos que são extremamente relevantes para o desfecho. Que as declarações da vítima e da testemunha ocorreram 12 anos após, somente 12 anos após. E, somado a isso, há relato nos autos de que teria havido ameaças por parte de familiares da vítima. Então, isso, não é, faz levar a essa conclusão, razão pela qual acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o relator, desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, também só elogiar o advogado que ocupou a tribuna e ratificar o meu voto já registrado no sistema. Agradecendo aí ao advogado a saudação feita. Obrigado. Senhor presidente, esqueci de agradecer ao meu colega de sala de aula, porque é ingênuo o professor que pensa que adentrando uma sala de aula só ensina. Sala de aula é lugar de trocas. Fizemos ricas trocas. Prazer grande revê-lo. E obrigado pelas palavras carinhosas. Então, proclamado o resultado, os demais processos não podem ser julgados na sessão de hoje. Passamos para a sessão administrativa. Sessão administrativa tem o processo 04131, que é a origem da corregedoria, que trata da formalização da declaração de vacância das serventias extrajudiciais. Aqui, neste processo, nós recolhemos as informações de todos os cartórios vagos e as datas respectivas para efeito de provimento, preenchimento posterior por concessão de delegação de remoção ou originária. Então, temos um concurso em andamento e precisávamos formalizar essa vacância para definir esse critério de preenchimento dos cartórios. Estão aí relacionados todos os cartórios com as respectivas datas, e eu pergunto aos colegas se podemos considerar aprovada, se concordam com o voto do presidente com essa declaração de vacância formalizada. Senhor presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência
fazendo uma ressalva, examinei aqui a motivação, até porque estou respondendo pela corregedoria, e estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, mas estou averbando impedimento na serventia 5, ofício único de Caiçara do Norte. Sou impedido com relação a esse cartório. No mais, estou acompanhando Vossa Excelência. Está fazendo o registro da ata de seu impedimento, desembargador. Da minha parte também, acompanho integralmente, Excelência. Todos de acordo, então, com alguma observação? É, sargento. Aprovado, então, o voto do presidente à unanimidade. Vou inverter aqui o extra-pauta, a resolução, porque nesse processo primeiro da extra-pauta, nós vamos exibir um videozinho para esclarecer que é um assunto interessante. Aí a outra é uma minuta de resolução simples, que apenas altera a resolução anterior para atualizar o sistema nosso, que é a resolução 40 de 2017. O número 3, então, todos de acordo? De acordo, Excelência. Sim. Aprovada a unanimidade. Esta resolução do número 2 é que eu vou pedir para mostrar o vídeo. Isso aqui, nós temos a implantação da primeira fase, vou chamar da primeira fase do o que hoje é bem discutido e em evidência, que é a inteligência artificial nos gabinetes. Eu quero dizer que todos os tribunais estão buscando essa ferramenta. É uma ferramenta que poderá agilizar bastante os trabalhos nossos. Mas nós tivemos alguns cuidados ao pedir à informática que preparasse isso. Cuidado com a segurança e, principalmente, com a integração de sistemas. Esse sistema aqui trouxe alguma vantagem, eu achei interessante. Ele é integrado diretamente ao PJE. Enquanto outros tribunais começaram a utilizar em separado um aplicativo que não se comunica com o PJE, esse nosso se comunica diretamente com o PJE. Com isso, a gente conseguiu uma distinção nessa proposta. Possivelmente, a gente quer que ela sirva de modelo como se viu o de gabinete, o painel de gabinete que o CNJ adotou no âmbito nacional. Então, quando eu assumi a presidência, eu disse que a gente precisava utilizar alguma tecnologia e modernização, porque as demandas crescem e a gente não pode crescer com o quantitativo de pessoal correspondente para atender ao crescimento da demanda. A forma seria encontrar ferramentas tecnológicas que dessem mais celeridade ao trabalho. Esta aqui é a segunda inovação que a gente traz a partir do desenvolvimento de nossa própria equipe. Não precisamos importar de nenhuma outra. E aqui eu faço uns breves esclarecimentos, porque o restante é técnico, a gente vai ver. A ferramenta foi desenvolvida, testada e em gabinete, acompanhada pelos assessores, e eu decidi por não fazer em algum gabinete esse teste. A gente fez o teste de funcionalidade, respondeu bem, então, todos os gabinetes poderão usar a partir de então. Essa resolução que nós iremos aprovar autoriza a todos os gabinetes utilizarem essa ferramenta. Então, ela segue o padrão do CNJ, quando dispôs que os tribunais poderiam utilizar a inteligência artificial para trabalhar o processo e estabeleceu os critérios de segurança e de concentração. Então, muito bem. Respeitar as normas a Lei Geral de Proteção de Dados também ela atende. E aí nós vamos verificar que tudo está dentro da regulamentação e permitirá essa diferenciação. Eu vou pedir para exibir o vídeo que a gente vai entender um pouquinho mais
que no vídeo pode ser mais fácil de compreender do que só eu falando aqui de facilidade. Quero saber se podemos começar o vídeo. A nova ferramenta de inteligência artificial do PJE, desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJRN, vai otimizar a rotina dos gabinetes do tribunal, facilitando a elaboração de relatórios e emendas de processos no segundo grau. Para utilizar o recurso, desembargadores e servidores devem acessar o PJE e selecionar a tarefa Voto Minutar. Após escolher o processo, basta clicar no botão da inteligência artificial localizado no canto superior da tela. A ferramenta gera o relatório automaticamente sem a necessidade de prompts. Basta selecionar os documentos do processo analisado e clicar em Gerar relatório. Em alguns segundos, a sugestão de texto será apresentada. Depois, é só clicar em Inserir texto. Ao inserir o conteúdo, o usuário recebe um alerta reforçando que a revisão e edição são de sua responsabilidade. Com o texto inserido, é possível ajustar sua forma ou conteúdo conforme necessário. Após a revisão, clique em Gravar alterações e pronto. Agora que o relatório foi gerado, seguimos para a próxima etapa, a elaboração da ementa. Para que ela seja gerada, é necessário que o voto já esteja preenchido. O voto continua sendo de inteira responsabilidade humana, cabendo a decisão final exclusivamente ao magistrado. Após salvar o voto no sistema, o usuário deve acessar a aba Voto, clicar em Ementa e gerar o texto a partir do ícone da IA. Por fim, na aba de inserção da ementa, ao incluir o novo texto, o sistema reforça que o tratamento adequado das informações é de responsabilidade do servidor ou magistrado. A funcionalidade foi desenvolvida em total conformidade com o Manual de Padronização de Ementas do CNJ, garantindo precisão e padronização nas informações geradas. E o melhor, a ferramenta utiliza a inteligência artificial, seguindo todas as diretrizes do CNJ para o uso seguro e responsável da IA no Judiciário. Por ser uma solução corporativa, a ferramenta assegura segurança, transparência e a qualidade das informações para o usuário. Muito bem, está aí, vamos passar a trabalhar com ela para ver o resultado. Mas a gente fez teste de avaliação para saber se compensava tudo isso. Então, numa medição de tempo de mão de obra, de tempo de serviço, estima-se que relatório e ementa ocupa 60% do tempo de trabalho da assessoria para minutar esses dois artigos do processo, do julgamento. Estimamos, também para comparar, que a ferramenta elabora o relatório e a ementa em 25 segundos. Então, se nós considerarmos que esse tempo é reduzido, nessa velocidade, nós poderemos ter uma produção bastante avançada, bastante rápida. Lembrando que todos os textos podem ser revisados, corrigidos, alterados. Quando vamos fazer relatório, o assessor irá selecionar quais são as peças. Quando ele falou aí, eu quero selecionar só a apelação, ou a apelação, as contrarrazões, o parecer do Ministério Público, ou eu quero selecionar desde a petição inicial. Petição inicial, sentença do juiz e a apelação. Então, o assessor selecionará as peças processuais que a ferramenta irá consultar para elaborar o relatório. Se eu quiser o relatório desde a inicial, ele fará. Se eu quiser apenas a partir da sentença e apelação e contrarrazões, ele fará o relatório mais simplificado, mas dessas peças consideradas importantes. Na ementa, ela apenas está formatada para o padrão. Ainda não temos o voto minutado, sugerido pela ferramenta. Eu vou chamar que será a segunda fase do projeto. É que a gente precisa ter mais
trabalhar mais a ferramenta para pesquisar a base de dados, direcionar a base de dados, que será objeto de pesquisa para minutar o voto. E a proposta que nós pensamos é a ferramenta chamada de AI vai pesquisar nas decisões do relator, no órgão fracionário, julgador ou no pleno. Em seguida, as decisões daquele colegiado e, por último, as decisões dos outros colegiados correspondentes. Por exemplo, na Câmara Criminal só tem a Câmara Criminal para pesquisar. A pesquisa será do relator ou do órgão julgador, porque às vezes o voto do relator não prevaleceu. Se não prevaleceu, prevalecerá a decisão da Câmara, porque o voto do relator é o que a gente chama de vencido. E eu prefiro chamar não prevalente, porque a gente aqui nem vence nem perde. Nas câmaras cíveis, nós temos 3 câmaras cíveis. Na primeira Câmara Cível, o relator, olhando aqui para o desembargador Dilermando, vai pesquisar na jurisprudência dele, de como ele entende aquela matéria. Se essa decisão não corresponder à da Câmara, a pesquisa se dará na Câmara. Qual é a intenção da maioria, o entendimento da maioria da Câmara? E se for uma matéria mais polêmica, a pesquisa estenderá para as outras 2 câmaras. Então, pesquisará nas 3 câmaras e mostrará eventuais entendimentos divergentes de uma para a outra Câmara, até para facilitar a uniformização de entendimento. O sistema não permite pesquisar fora do PJE. Isso foi uma preocupação nossa, porque quando a gente sabe que há alguns chats aí que são utilizados, que eles pesquisam em bases não direcionadas. Pode ser que encontre resposta, pode ser que não encontre respostas, e a ferramenta diz, se eu não encontro resposta, eu não fico sem responder. Eu crio a resposta. E aí, às vezes, não corresponde, porque nós já sabemos de várias notícias de que o sistema citou uma jurisprudência de um tribunal superior que não havia, de fato, aquela decisão. Na linguagem da informática, isso é chamado de alucinação. É porque a ferramenta vai responder de qualquer forma. Não encontrou, ela cria uma resposta. Então, essa é a chamada alucinação. Para evitar esses casos aqui, que nós não podemos admitir, a base de dados é centralizada na jurisprudência da Corte, sejam das câmaras ou do pleno. E aí não tem como ocorrer esse fenômeno aí, porque vai ser como é que se julga, ou como os outros julgam, e será sempre o possível conferir pela jurisprudência citada, e não criada aleatoriamente sem corresponder. Além disso, nós temos a segurança. Precisamos pensar na segurança, porque nós iremos citar jurisprudência de casos concretos, e se esse acesso não for restrito ao PJE interno, o acesso externo será permitido mais facilmente. É aquilo que a gente chama de invasões indevidas. Na hora que eu abro o sistema para pesquisar fora, eu também abro para alguém de fora entrar e pesquisar aqui. E aí a gente tem que ter segurança disso. Ou a dificuldade aumenta muito para se garantir que não há invasão no sistema e até manipulação desses resultados. Então, tudo isso foi feito com nossa equipe. O que eu achei importante é que não compramos soluções e não precisamos envolver outras pessoas, outras empresas, foi nossa equipe. Por isso, vale o registro dos parabéns aqui para o secretário Gerânio e toda a sua equipe de TI, que respondeu a esse desafio da presidência nessa velocidade que foi. Nós estamos iniciando aí o 4º mês de gestão, né? Então, antes de comemorar os 100 dias de gestão, nós já tivemos aí essa resposta tão rápida que eu creio, foi uma aposta que eu fiz, que em gabinete nós iremos
confirmar essa ideia nossa de que o processo será julgado com maior rapidez em gabinetes. Obviamente que, em seguida, poderá ser implantado em primeiro grau também, mas a gente vai passo a passo. Não foi possível ver já para o primeiro grau. Para o primeiro grau, só a gestão de gabinetes, que também já está para o primeiro grau. Então, o restante a gente ainda vai desenvolver, precisa de mais cuidados. Isso aqui foi, eu vou dizer, sem custo para desenvolver, mas tem um pequeno custo de utilização. Para a gente entender como é que funciona, a tecnologia da inteligência artificial tem dono. Nós temos um contrato com a Microsoft, que é a Teams, que a gente usa, e esse contrato nos dá um crédito de utilização dessa ferramenta. E cada vez que a gente consulta, pede para o sistema elaborar esse relatório, essa ementa, é compensado nesse crédito. É mensurado conforme as regras de quantificação, precificação do serviço, ele computa esse crédito. A ideia nossa é que, até agora, isso está dentro desse crédito que nós já temos nesses contratos, não precisamos ampliar. O outro contrato, a outra ferramenta de painel de gabinete também utiliza isso aí, mas como o CNJ adotou para nível nacional, ele cedeu os créditos para a gente utilizar. Então, nós não vamos pagar pelos créditos da outra ferramenta. Estará no contrato do CNJ. Enquanto está lá, nós vamos utilizando isso aqui com essa ferramenta. A ferramenta também permitia, por exemplo, foi pensada para permitir que, ao emitir o relatório ou a emenda, o assessor olha e diz: não gostei, reemita. Ele fará, mas só que cobrará também para fazer. Cada acesso tem um valor, cobrado um crédito lá. E aí, a avaliação dos gabinetes a redação veio tão boa que a eventual alteração que tenhamos de fazer é possível fazer manualmente. É como corrigir uma palavra que eu quero só substituir porque eu gosto mais da outra, ou a outra fica mais clara, ou digitar um parágrafo para fazer um esclarecimento. Isso aí está dentro da correção que nós teríamos que fazer de qualquer modo. Então, foi tirada essa funcionalidade de reemissão e deixamos para que, pelo menos inicialmente, cada assessor faça alguma alteração que achar que é importante fazer, para não ficarmos pagando, utilizando esses créditos só com uma pequena correção, talvez de um parágrafo ou algo mais, ou copiar uma decisão que a gente já tem em nossa base de pesquisa mesmo, e fazer essa cópia não valeria o custo que nós poderíamos pagar com reedição, porque nós temos que pensar em volume. Se nós vamos pensar aqui que temos 10 assessores por gabinete, são 150 pessoas utilizando isso aqui. Se cada uma pedir reedição, reedite o relatório, reedite a ementa, então são 150 em quantos processos. Aí, veja que volume é. Mas, por enquanto, nós vamos avaliar, obviamente, daqui a mais um mês, qual foi o resultado dessa avaliação. O sistema irá, por exemplo, quantificar quantos, em média, nós produzimos por mês até hoje, e a partir do uso dessa ferramenta, quantos minutos nós iremos produzir também por mês, para ver se isso, de fato, correspondeu ao crescimento de produção que a gente pretende. Se der tudo certo, aí a gente vai desenvolver a ferramenta para a minuta de voto. Mas a minuta de voto tem essa característica, não pode ser o voto pronto, senão a gente vai dizer agora o computador substituirá o magistrado. A ferramenta será para pesquisar fundamentação e aquilo que a gente faz com o editor de texto. Quando é um tema conhecido, nós já temos uma fundamentação lá em arquivos do Word.
a gente só faz copiar para o PJE. Então, o sistema, a tendência é que ele faça isso, e o resultado final é o que o assessor minutar e o que o magistrado entender como ser o voto dele no julgamento ou a decisão dele naquele julgamento. Muito bem, senhores. Essa minuta de resolução aprova isto aí e o comitê gestor, porque tem que ter alguém acompanhando isso e observando as regras de regulamentação e avaliando o desempenho desse sistema para, mais adiante, ele ser confirmado ou modificado para adaptar e melhorar. Aprovada a resolução. Está, sim. Também é aprovado da minha parte. Ok. Passamos, então, às indicações e propostas. Agradecimento ao Dr. Roberto Guedes por substituir a desembargadora Sandra Lara em suas férias aqui no Pleno, porque lá no gabinete Vossa Excelência não está sendo dispensado. De acordo? Muito bem. Congratulações ao Dr. Walter Nunes, que foi nomeado para o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no dia 2, pretérito. São estas minhas proposições. Todos de acordo? Estamos, sim. Desembargador Rebouças. Senhor presidente, além de aderir às propostas de Vossa Excelência, eu queria também fazer uma proposição de parabéns ao Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto. Jaime foi presidente da IMB, é amigo nosso, é juiz de São Paulo, foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público e foi indicado agora desembargador do Tribunal de São Paulo. Toma posse amanhã, 10 de abril. Ele me mandou até o convite e eu queria apresentar aqui essa proposta de congratulações em face do acesso dele ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Aprovo, os demais concordam? Com certeza. Também, senhor presidente, e se o desembargador João permitir, gostaria também de subscrever, também recebi o convite. Isso. Excelência, agora desembargador Jaime. Isso. E infelizmente não poderemos comparecer, né? Eu tenho sessão amanhã, não sei se o desembargador João irá, mas eu disse a ele que não poderia. Então, se permitir, eu gostaria de subscrever. Então, Ok. obrigado. Desembargador João, tem mais? Desembargador Vivaldo. Nenhuma proposta, excelência. Desembargador Amilcar. Excelência, me associar às que já foram feitas, em especial os parabéns ao Dr. Walter, muito merecido. O Dr. Walter Nunes foi juiz estadual, é um jurista respeitado no estado, também em todo o Brasil. E pode-se dizer o seguinte, só tem um tribunal que tem um juiz como o Dr. Walter entre os membros do seu colegiado. Muitas felicidades e sucesso nesse novo desafio. Desembargador Dilermando. Igualmente, excelência, me acostar às proposições já feitas, notadamente as palavras do desembargador Amilcar em relação ao Dr. Walter Nunes, é um jurista com uma folha de serviço prestada ao país, inclusive com obras escritas, ex-integrante do Conselho Nacional de Justiça também, e, como disse o desembargador Amilcar, ganha o tribunal jurisdicionado. Somente. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, ratificar as que já foram formuladas, em especial aí o novo desembargador lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, Jaime, e o amigo, professor e agora desembargador Walter Nunes. Então, desejar sucesso a ambos e uma nova proposição que faço, presidente, aqui conosco, Dr. Glaucio, que foi aí o mais votado lá no Ministério Público para ser o novo procurador. E acredito que será. Então, desejo parabenizar e aguardar aí a nomeação. Isso.
Desembargador Cornélio. Não tenho proposição. Desembargador Ricardo. Presidente, apenas quero me associar também às proposições já feitas, mas com especial destaque para a proposição de saudação, de congratulações ao Dr. Walter Nunes da Silva Júnior, agora desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Dr. Walter, eu tenho todos os elogios e felicitações que foram feitas e muito mais, porque para além da obra viva da experiência de Sua Excelência e da obra doutrinária, como destacado pelo desembargador Amilcar e pelo desembargador Dilermano, reconhecida essa obra nacionalmente, eu tive a honra e a satisfação de ser colega de faculdade. Nós entramos juntos na Faculdade de Direito da UFRN e estudamos juntos. E desde aquela época já era possível perceber o jurista brilhante que nascia nos bancos da Faculdade de Direito da UFRN. Minha saudação especial para o desembargador federal Walter Nunes da Silva Júnior. Dr. Guedes. Associar as palavras proferidas por Vossa Excelência, o desembargador amigo, o desembargador Dilermano e agora Ricardo Procópio. E é com muita alegria que nós temos aqui um conterrâneo como Walter Nunes, que foi magistrado aqui do Estado. Se eu não me engano, foi do concurso do desembargador Cornélio e Edilson Nobre. E hoje chega no Tribunal da 5ª Região e com certeza fará um grande trabalho. Parabéns, doutor Walter, e agradeço as palavras direitas da minha pessoa. Muito obrigado, senhor. Dr. Luiz Roberto. Excelência, eu me associo às demais ponderações aqui apresentadas, mas quero também dar um destaque especial ao acesso do estimado Walter Nunes ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e tive, durante essa minha carreira na magistratura estadual, a felicidade de ser colega dele aqui no Estado. Depois ele avançou, não é avançar, ele mudou a magistratura estadual pela federal e também foi meu colega durante vários anos no magistério da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E com certeza, como desse desembargador anteriormente, o TRF está recebendo no seu quadro de desembargadores federais o desembargador Walter Nunes, de reconhecido saber jurídico, uma pessoa muito agradável, que todos nós conhecemos, inclusive com um detalhe que a esposa dele é servidora aqui do nosso Tribunal de Justiça. Só isso, excelência. Agradeço a todos. Tem uma decisão, um voto final, proposta, voto de pesar pelo falecimento de Ilo José Aranha, esposo de Adamires, trabalhou aqui na Secretaria de Finanças do TJ. Não sei se todos têm conhecimento disso. Proponho esse voto de pesar com comunicação à família. Todos de acordo? De acordo, excelência. Agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão de hoje e lembrando que na próxima quarta-feira não teremos sessão, porque é o nosso feriado de Semana Santa. A sessão nossa é só na outra semana.